vou deixar o chat aberto aqui ao lado, então qualquer dúvida vocês podem chamar pelo chat, vocês podem também abrir o microfone. Vocês sabem que as câmeras ficam abertas, então também estou acompanhando vocês, daqui a pouco eu paro e volto para ver vocês. E vou projetar então a minha apresentação do dia de hoje. Ok? Vamos ver fotossíntese? Não me deixe falando sozinha aí. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Para quem ainda não viu, a nossa frente B, ela é uma frente B curtinha também, ela é pequenininha. Ela vai trazer toda a parte de fisiologia vegetal. A gente já falou um pouquinho de fisiologia vegetal quando falava de transporte de água, transporte de sais dentro da planta. Esse eu fiz ainda em sala de aula com os meus desenhos maravilhosos. E agora, na frente B, a gente volta com fisiologia vegetal, mas falando de fotossíntese, falando de hormônio vegetal e falando também da parte de movimentação de planta. São 3 pontos extremamente importantes. A parte de hormônio, por exemplo, que é a temática da semana que vem, eu vou complementar. A nossa apostila ela traz apenas um hormônio, né, que é a auxina, só que não é suficiente, né? Então a gente complementa ela para fazer aí alguns outros grupos hormonais que são extremamente importantes. Eu tive uma sorte ano passado, a CAF de inverno cobrou os hormônios e a turma tinha visto os hormônios, acho que uma semana antes do vestibular. Então deu muito certo. E é uma questão que aparece bastante, como vocês sabem, a UDESC também gosta muito dessa parte vegetal de fisiologia e morfologia, né? Então, nós vamos pegar por aí. Então, convido vocês a abrir a apostila, eu estou lá na página de número 4. Ela traz, então, a introdução do capítulo, falando um pouquinho sobre cada temática, falou um pouquinho da fotossíntese, um pouquinho dos hormônios, um pouquinho da movimentação. Claro que o meu destaque é para a fotossíntese, que é a temática de hoje, né? Para falar de fotossíntese, eu não posso deixar de falar de todo o contexto da fotossíntese que nós trabalhamos lá na primeira série do médio. Eu me recordo que com a turma de vocês foi um conteúdo que foi muito proveitoso. Eu me lembro que as provas assim estavam com notas maravilhosas, mesmo sendo um conteúdo complexo. Então, de forma resumida, né, vamos lembrar o que é a fotossíntese. Vocês já lembram, já pegaram bem que a fotossíntese é basicamente a transformação da energia luminosa em energia química. Nós temos aí a produção de alimento dessa planta, nós temos essa produção de alimento baseada em gás carbônico e água, e também a luz do sol, conseguindo converter esses dois compostos, esses dois reagentes, em produtos muito importantes, que é o oxigênio e a glicose. É importante lembrar que a fotossíntese é a base para toda a cadeia alimentar. Quando nós discutimos essa temática nas aulas anteriores, eu falava assim: produtor é sempre a base da cadeia alimentar. Então, todo indivíduo que faz fotossíntese, pode ser algas, podem ser cianobactérias, podem ser plantas, elas também podem ser classificadas como produtoras e fazem toda a base da cadeia alimentar, né? Todo indivíduo precisa de uma fonte energética, que nesse caso vai ser a planta. É importante lembrar também que a fotossíntese está agindo diretamente com 2 ciclos biogeoquímicos muito importantes, que é o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono. Vocês viram nos ciclos biogeoquímicos que o carbono é liberado de várias formas. A primeira delas é na nossa respiração. Quando nós fazemos respiração celular, a gente libera gás carbônico. A gente viu que também liberamos gás carbônico em queimada. Tudo que for queima, principalmente de combustível fóssil, vai liberar gás carbônico. A gente viu também que a decomposição de alguns indivíduos vai conseguir gerar gás carbônico. E nós dependemos das plantas para fazer essa reciclagem, para fazer o ciclo do carbono. Então, ela pega o gás carbônico, converte esse gás carbônico em glicose e ainda assim consegue fazer a liberação de oxigênio, lembrando que o oxigênio vem da água. Tá? Então, é um ponto muito importante quando a gente fala desses 2 ciclos. A gente tem o oxigênio na atmosfera devido à fotossíntese pelas plantas, nós temos a retirada do gás carbônico também pelas plantas pelo processo de fotossíntese.
Lembrando, o gás carbônico é um dos gases do efeito estufa. Ele é considerado um poluente porque está em quantidade a mais do que nós precisaríamos ter no nosso ambiente nesse momento. E é claro que eu quero relembrar, né? Achei esse mapa mental, achei fantástico, trazendo aí todas as etapas da fotossíntese e como ela funciona. É um dos pontos assim que acho de extrema importância, por isso eu fixo muito lá na primeira série do médio. Então a gente tem que lembrar, né? A fotossíntese ocorre em plantas, algas verdes, cianobactérias. A gente tem uma organela responsável, que é o cloroplasto. Dentro do cloroplasto, a gente vai ter algumas estruturas importantes, que é o tilacoide e o estroma, no qual vai estar ocorrendo duas etapas. A gente tem a etapa clara e a etapa escura. A fase clara também é chamada de fotoquímica, porque é aquela que depende da luminosidade. A fase fotoquímica depende da luz do sol, mas depende também de outros fatores. Não sei se vocês lembram, a gente tem a chegada da água, e a água vai ser quebrada, liberando elétrons. Essa água, ela vai, além de ser liberada, vai ser quebrada e liberar esses elétrons, ela também libera o oxigênio respirável. O pessoal sempre diz, é CO2, então o oxigênio vem do gás carbônico. Não, é mentira, ele vem da água, sempre vem da água. Além disso, nessa etapa clara, esses elétrons vão ser utilizados para carregar as nossas baterias energéticas, o ATP, o NADPH. E estas baterias serão utilizadas na fase escura. Ela chama de fase escura, mas ela ocorre durante o dia e durante a noite, que é a fixação do gás carbônico no famoso ciclo de Calvin. Então, nós temos a fixação do gás carbônico junto com algumas enzimas, a rubisco é a mais famosa, e a rubisco vai conseguir fazer aí a produção da glicose, C6H12O6. Lembrando que para que esse processo ocorra, a gente precisa ter absorção de água. A água vem pela raiz das plantas. Vocês lembram a teoria de tensão e coesão, né? Nós acreditamos que a formação de uma coluna de água dentro da planta para conseguir levar essa água da raiz até as folhinhas. Além disso, o gás carbônico entra pelas folhas, pelos estômatos. Então, nós temos aí o processo de entrada desse gás carbônico pela folha e também o processo de água pela raiz. Vocês lembravam disso? Que a gente já tinha conversado lá no início, lá na primeira série? Vocês podem usar o chat, aproveitar com o chat aberto, eu consigo acompanhar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? E aí sim a gente fala da temática de hoje, que são os fatores que podem interferir na fotossíntese. Esse é o nosso maior destaque nesse momento. A gente sabe que a velocidade da fotossíntese ela pode ser afetada por fatores externos e por fatores internos. Internos, fatores da própria planta, por exemplo, uma dificuldade para a abertura dos seus estômatos, às vezes teve algum problema, diminuiu o teor de clorofila, até uma falta de sal de magnésio, por exemplo, que é um dos formadores das clorofilas. Então, você pode ter uma baixa taxa de clorofila e também tem uma certa dificuldade de abertura de estômago, então pode aí mudar a velocidade de fotossíntese. Mas o que mais causa problema, o que a gente mais identifica as situações, são os fatores externos, ou seja, disponibilidade de água, disponibilidade de gás carbônico, de luminosidade, inclusive a mudança de temperatura. A gente sabe que sem água, sem ter essa absorção pela raiz, a planta não vai conseguir fazer um processo fotossintetizante adequado. Então, pode ser que ela se adapte a viver no meio, que ela tenha uma baixa quantidade de água, e quando ela tem essa condição, ela fixa toda a água possível, principalmente nos seus tecidos de reserva, os tecidos parenquimáticos, ou pode ser que ela mude a sua condição foliar e também fique totalmente adaptada a ter pouca quantidade de água. Que a gente encontra aí as plantas xerófitas que têm essa condição, né, de ter uma adaptação a viver a climas secos e ficar com pouca quantidade de água. Agora, os outros fatores, eles dependem muito do momento. A planta não consegue reservar luz, não consegue reservar temperatura e nem reservar gás carbônico. Então, ela depende do fator do meio, depende dos fatores externos para ter essa velocidade dessa fotossíntese ocorrendo. E a gente começa, é claro, pelo primeiro fator, né, que é o gás carbônico.
Como eu já falei anteriormente, o gás carbônico é um gás do efeito estufa, ele é de extrema importância para a planta, porque ele vai entrar no processo fotossintetizante para ser convertido em glicose, mas para que isso aconteça, a gente precisa identificar a quantidade de gás carbônico no meio. Bom, gás carbônico nesse momento nós temos bastante, né? Então nós conseguimos observar que se o gás carbônico está baixo, a fotossíntese ela é baixa. Então, principalmente no início, com uma disposição de uma quantidade mínima, a planta vai começar a desenvolver, mas não vai ter uma fotossíntese muito elaborada, ela vai ter um ponto limitante, que é essa baixa de gás carbônico. Mas quando você tem o gás carbônico suficiente e a gente consegue observar que ele está crescendo naquele espaço, a gente tem um aumento da velocidade dessa fotossíntese e você tem aí um ponto máximo de compensação. A gente observa que mesmo tendo muito gás carbônico à disposição, a planta não vai fazer uma fotossíntese uma velocidade extremamente rápida, na velocidade 5 do CREO. Isso não vai acontecer, porque toda planta tem um ponto ótimo de saturação desse gás carbônico. Então, a planta, se tiver uma falta, ela vai fazer uma fotossíntese baixa, vai ter uma dificuldade. Então, se você tem um aumento dessa fotossíntese, ou melhor, um aumento desse gás carbônico para essa fotossíntese, ela vai ocorrer até um ponto ótimo. Então, mesmo que eu tenha gás carbônico à torta direito na atmosfera, ela vai fazer o máximo que essa planta consegue no seu ponto ótimo de saturação. Esse gráfico é uma ótima representação, está na página 5 de vocês, então vocês conseguem identificar, tá? Esses gráficos eu tirei lá do nosso material, porque era o melhor para esse conteúdo aqui, foi o melhor gráfico que eu encontrei. Ok, até aqui? Então, gás carbônico como um fator limitante. Quando eu tenho ali um ponto interessante de gás carbônico, ele já consegue saturar e fazer a sua velocidade normal de fotossíntese, não vai fazer uma velocidade exorbitante pelo fato de ter gás carbônico. A gente sabe que hoje em dia a gente tem gás carbônico na atmosfera em grande quantidade, né? A gente vai ter o gás carbônico liberado pelos automóveis, pelas indústrias, como eu falei, qualquer queima de combustível fóssil ou qualquer queima mesmo de campo, de madeira, a gente já tem a presença do gás carbônico. Então, há regiões que a gente tem aí uma quantidade imensa e que faltam plantas para fazer esse sequestro de carbono. Essa é a palavra do momento, falar sequestro de carbono, justamente porque a gente tem aí a retirada do gás carbônico da atmosfera. De que forma que você faz isso? Com plantio. Quanto mais árvores a gente tiver, maior a quantidade de sequestro de carbono vamos ter, tá? Essa é uma ideia, inclusive, de um projeto na iniciação científica dos meus alunos. Eles querem montar algo que ajude a fazer o sequestro de carbono, né? Então, é a palavra do momento. Outro fator é a temperatura. A gente sabe que a temperatura ela vai ajudar ou desfavorecer essa planta. Primeira situação é o dia de hoje. Eu nem cheguei a olhar a temperatura que está hoje, porque não deu coragem, mas quando você pega temperaturas muito negativas, a gente sabe que as plantas entram em dormência, porque isso interfere diretamente com o seu processo fotossintetizante e também vai interferir diretamente com a formação de gelo nas suas células. A gente sabe que algumas plantas podem morrer com a ação do frio. Então, as plantas que estão em ambientes muito frios, elas são adaptadas a essa condição. É por isso que chega essa época do ano, o pessoal vai cobrir algumas plantas para que elas não congelem, né? Porque o gelo realmente perfura a sua estrutura celular. Então, temperaturas muito baixas não são interessantes para o processo fotossintetizante, então essas plantas acabam entrando em dormência. Mas nós temos um ponto ótimo para processo de fotossíntese, que é em torno de 30, 35, no máximo até 40 graus. Esse é um ponto ótimo porque é a temperatura em que as enzimas estão funcionando. Quando a gente fala de temperatura, eu não posso esquecer que essa planta está fazendo fotossíntese e ela depende de algumas enzimas para fazer essa função. Entre as enzimas mais famosas, a gente tem a rubisco. Lembra que a rubisco fazia a ligação de um carbono com os outros? E isso fazia com que a fotossíntese ocorresse lá no ciclo de Calvin. Então, a gente depende dessas enzimas.
E as enzimas, que vocês também devem lembrar, são compostos proteicos. Então, se eu tenho uma proteína dentro da planta, na forma de enzima, ela precisa ter uma condição de temperatura ideal para funcionar. A mesma coisa acontece com a gente, se a gente tem uma temperatura muito alta, uma febre, por exemplo, a gente vai deixar de funcionar. Algumas enzimas vão desnaturar e morrer. E a mesma coisa que acontece com a planta. Então, um ponto ótimo para a temperatura para a planta é entre 30, no máximo 40 graus. Se ficar abaixo disso, a planta entra em dormência, essas enzimas acabam ficando inativas. É claro, se for uma planta adaptada para esse ambiente. E se for temperatura muito alta, essa proteína acaba desnaturando e você acaba perdendo esse contexto, né, de proteína e acaba sem conseguir fazer o processo fotossintetizante. Aqui tem um detalhe importante. Vocês provavelmente já viram em geografia. Caso vocês não viram, a gente vai conseguir ver no quarto bimestre, no material do quarto bimestre, os biomas nacionais e mundiais. Nós temos na linha do Equador uma temperatura bem interessante, em torno de 30, 35 graus, né, numa média. E é nesse espaço que nós temos a floresta tropical, aonde está a floresta amazônica, que é um bioma classificado junto à floresta tropical. Então, nós temos lá uma abundância florestal, nós temos uma grande biodiversidade, muito influenciada pela ação da temperatura. Então, você consegue ter ali uma temperatura numa condição ótima para o desenvolvimento dessas plantas. Até aqui tá legal? Alguma dúvida? Deixa eu ver vocês aqui. Ninguém dormiu? Eu sei que a minha voz é chata, né, gente? Eu sei. Caso vocês tenham qualquer situação, eu fico com o chat aberto. Eu consigo também acompanhar por aqui, tá? Ainda na página 5, a gente fala um pouquinho sobre o contexto de luminosidade. A luz também interfere no processo fotossintetizante, né? E também é um fator externo que ela não consegue reservar. Então, se eu tenho uma baixa luz, eu tenho baixa fotossíntese. Se eu tenho um aumento da luz, eu também tenho aí um aumento relativo da velocidade da fotossíntese. Ela também precisa ter um ponto ótimo, então vai ter um momento em que ela vai saturar e que a quantidade de luz já não vai interferir para a velocidade da reação. Mas eu consigo observar, né? Se eu tenho baixa luminosidade, aqui eu tenho uma baixa taxa de fotossíntese. É o que acontece com as nossas plantas, né? Nesse momento, elas não estão conseguindo fazer fotossíntese, então elas estão com uma baixa taxa fotossintetizante devido à luminosidade. Mas a partir do momento que tem a luz abundante, ela consegue chegar a um ponto, inclusive achar o seu ponto máximo para fazer esse processo. Então, né, nós temos aí algumas situações que interferem, alguns fatores que interferem diretamente na fotossíntese. Dentre eles, fatores externos que a planta não consegue reservar, como água, né? A água ela reserva, mas os outros, né? Então, luminosidade, gás carbônico e temperatura ela não consegue controlar, tá? Então, a gente precisa acompanhar cada ambiente para também identificar como está tanto a condição de fotossíntese em luminosidade, a condição de fotossíntese em temperatura e a condição de fotossíntese em relação ao gás carbônico. Uma das questões importantes que está ali na página de número 6 é falar do ponto de compensação luminoso ou fótico. Esse ponto de compensação, ele é conhecido como a taxa da fotossíntese em relação à atividade respiratória da planta. Vocês devem lembrar, é uma questão que me preocupa muito. Quando a gente vem lá do fundamental, a gente tem a mania de dizer para os alunos a seguinte situação: fotossíntese e alimentação da planta, ela vai conseguir converter gás carbônico e água em oxigênio e glicose, e é disso que ela se alimenta. E o ser humano, os animais fazem respiração celular, porque eles se alimentam de glicose, respiram oxigênio e vão liberar gás carbônico e água. Beleza. Só que boa parte dos professores não avisam que a planta também tem que fazer respiração celular. É muito importante que ela faça, ela não pode deixar de fazer. Então, a energia dela vem da onde? Vem da respiração celular. Então, a gente sabe que a planta também vai precisar fazer esse processo. Só um minuto que a minha bateria está acabando. Vou só colocar aqui na tomada. Opa!
Voltei! Perdão. Esses anteparos técnicos. Mas volto. Deixa eu só verificar se eu estou projetando. Não. Vou mais uma vez vou apresentar para vocês. Agora sim. Deixa eu abrir nosso chat novamente. Caso vocês tenham dúvidas, vocês usem o chat, vocês podem perguntar, tá? Bom, estava bem animada falando do ponto de compensação luminoso, até desligar o computador sem aviso. Então vamos lá. O ponto de compensação luminoso fótica é justamente isso, é a quantidade de fotossíntese em relação à taxa também da respiração. Como a planta também precisa fazer respiração celular, ela vai precisar, em vários momentos, fazer uso da glicose que ela produziu para conseguir crescer, para conseguir desenvolver. Então, ela vai precisar fazer respiração celular enquanto ela está fazendo fotossíntese. O ponto de compensação é justamente observar se essa fotossíntese está sendo igual na sua quantidade à taxa de respiração. Esse gráfico representa muito bem essa situação. Então, o ponto de compensação luminoso fótico é justamente a taxa em que a fotossíntese, que é a nossa marca aqui em vermelho, alcançou e está ao mesmo ponto que a respiração. Ah, isso é interessante? Não, isso não é bom. Por que isso não é bom? Isso está me dizendo que toda a fotossíntese que a planta está fazendo, toda a glicose que ela produziu nesse processo vai estar sendo utilizada para que ela produza sua energia, para que ela cresça. Só que não está sobrando nada. Então, ela está basicamente vivendo, trabalhando para sobreviver, né? Ela não está tendo uma sobra, que é o que a gente observa aqui no nosso gráfico. Olha, quando a gente marca em B, a gente está marcando então esse ponto de compensação fótico. De A a B, a gente tem um baixo ponto de compensação, que é o processo fotossintetizante começando ainda, ou seja, a planta não está dando conta, ela está respirando mais do que fazendo fotossíntese. Essa planta pode ser levada à morte rapidamente. Mas quando ela consegue passar esse ponto, ou seja, ela consegue produzir mais fotossíntese, está produzindo mais glicose em relação à sua taxa de respiração, isso é extremamente favorável. Por quê? É nesse momento que a planta vai começar a fazer reserva, é nesse momento que a planta vai crescer com mais facilidade, que vai conseguir organizar mais os seus tecidos. Então, é interessante que se tenha mais fotossíntese do que respiração. As plantas que a gente observa que tem formação de raízes ou de caules com bastante amido, a gente já identifica que esse grupo tem uma taxa de fotossíntese maior do que essa taxa de respiração. Por quê? Porque ela conseguiu fazer reserva desse amido para fazer uso em outro momento. Então, o aipim, a batata, eles conseguem fazer muito isso, eles conseguem ter uma taxa de fotossíntese superior à respiração. É claro, isso depende do ambiente em que ele está. Então, para que ele tenha essa taxa, ele vai ter que ter o gás carbônico à vontade, luminosidade à vontade, ele também vai ter que ter aí a temperatura ideal para que isso aconteça. Tá? Vocês encontram isso lá na página 6 com esse gráfico, inclusive com essas separações aqui. Tá? E por fim, o nosso material traz a classificação das plantas em relação a esse ponto de compensação luminoso. Tem plantas que são as famosas plantas de sol, que têm uma condição bem alta, um ponto bem alto, que são chamadas de heliófitas, ou seja, elas conseguem ter uma taxa fotossintetizante interessante, elas conseguem fazer a fotossíntese superior à sua taxa de respiração. E isso é muito favorável para esse grupo de plantas, as famosas plantas de sol. Já as umbrófilas são plantas de sombra. O que acontece é que elas conseguem até fazer fotossíntese de forma superior ao processo de respiração, mas não chega a ser tão elevado em relação às outras. Então, ela vai conseguir fazer o seu processo, ela vai conseguir sobreviver numa condição de sombra e bem, mas não vai produzir de forma exorbitante, né? Como a gente observa ali, como eu falei, nos tubérculos, né? Não vai produzir tanto amido, tanta reserva, quanto em relação aos outros grupos.
Então, a gente consegue, inclusive, classificar essas plantas de acordo com esses fatores. Meus queridos, até agora tá legal? Alguma dúvida que eu possa sanar? Sim, não? Bom, para esse capítulo, para essa introdução, na verdade, é isso. Então, a gente fala basicamente da fotossíntese, dos fatores que a interferem e do ponto de compensação luminoso ou fótico. Como vocês puderam observar, eu não me encaminhei a atividade no grupo, na aula de ontem, no momento de ontem. Como eu já estou com todas as minhas atividades, elas já retornaram, eu já estou atuando com meu quadro fechado, algumas coisinhas eu vou ter que mudar. Então, eu sempre vou encaminhar para vocês no domingo, no sábado, até mesmo na sexta-feira, as atividades da semana, justamente por questão do próprio tempo, tá? Eu estou planejando as minhas aulas mais no meio para o fim da semana e não vou conseguir ficar mandando as atividades na segunda-feira. Eu fico com aula segunda-feira a manhã toda e metade da tarde, então é um pouco complicado mandar essa atividade na segunda. Mas eu sempre vou mandar assim que tiver pronto. Então, final da semana eu mando meu planejamento para que vocês saibam quais serão as nossas atividades. Mesmo assim, eu abro elas na segunda noite ou até na terça, pelo período da manhã, para que vocês tenham um horário fixo para fazer, para que vocês também não adiantem algumas situações que a gente não falou. E para essa aula de hoje, para essa semana, eu montei uma atividade diferenciada, que eu pessoalmente adorei. Já fizeram uso de laboratórios virtuais? Vocês já conseguiram fazer o uso? Não? Acho que nem presencial. Ai, deixa eu contar para vocês que essa foi uma das coisas que eu mais gostei. A quarentena nos obrigou a se adaptar, né? E eu estava fazendo, ainda tô, né? Mas estou bem desligada, mas ainda estou fazendo a pós, e na minha pós eu trabalho um pouquinho com essa questão de compreender o uso de laboratório virtual, compreender o uso de materiais digitais, o que assim veio na hora certa, porque nesse momento a gente teve que fazer uso de muitas ferramentas. E nesse momento, o Plural fez uma parceria com o laboratório virtual. E eu fiquei muito feliz quando abriu. E aí a gente tem ali laboratório de física, química e biologia. E abriu um laboratório falando de fotossíntese e falando justamente deste conteúdo que a gente está falando. Entender o ponto de compensação, né, o ponto fótico dessa planta, e entender esses fatores. Então, tanto o gás carbônico, a luminosidade e a condição de temperatura. E é a nossa tarefinha da semana. Só que eu quero mostrar ela para vocês antes, para que vocês consigam visualizar um pouquinho como funciona. Eu mandei ontem para vocês pelo plural, porque isso eu consigo fazer, eu consigo mandar ela pelo plural, tá? O Code Labs, muito chique. Ele vai abrir com esse início de sessão, tá? Para vocês. Como eu enviei, eu acredito que vai só a atividade que eu enviei, que nesse momento é atividade de fotossíntese. Ele vai com o nomezinho de vocês e vocês conseguem iniciar a atividade. Ela é uma atividade bem tranquila, só que ela leva mais tempo para fazer, porque você tem que fazer um levantamento de dados, que é justamente o que acontece em um laboratório regular. Claro que essa é uma atividade que não é tão simples de você ver em laboratório. A gente não consegue ter equipamentos em laboratório simples para fazer análise de gás carbônico, de luminosidade e tal, mas é uma atividade que achei assim que foi de crescimento gigantesco para nós ter acesso a esse laboratório virtual. Pelo que a gente recebeu, ele vai ficar com a gente até setembro. Acredito que se estender a quarentena, e Deus o livre que estenda, a gente consiga ficar mais tempo com ele. Mas até quando a gente tiver e o nosso conteúdo estiver ligado, eu quero fazer uso, porque tem atividades muito boas. Para que vocês consigam trabalhar com ele, vocês podem usar as informações. Ele vai contar todo o processo da fotossíntese, vai te falar a questão das guias do laboratório, que você deve fazer. E nós temos aqui 3 atividades. Então, a atividade de número 1 fala dos componentes gerais da fotossíntese.
Então, ele vai pedir para você seguir aí um roteirinho, tá? Então, nós temos um roteiro nas informações, ele traz os nossos procedimentos, o que você deve fazer, tá? Vou deixar claro, vocês lerem com calma depois. Mas ele vai te dizer assim, vamos anotar os dados da iluminação ligada. Então, você tem que ligar a luz para a gente poder verificar aí quais foram os dados, tanto de oxigênio quanto de gás carbônico, relacionada a essa planta com a luz ligada. E você vai anotar isso em relatório, o relatório está aqui ao lado, então você tem essas informações. São perguntinhas bem simples, tá, de se responder. E qualquer coisa que vocês tenham, qualquer dúvida, vocês podem chamar no feitio dessa atividade. Vocês podem observar que os parâmetros, eles vão mudando, tá? Então, se você está com a luz acesa, eu tenho um parâmetro de oxigênio de uma taxa. Posso fechar meu relatório, desligar a minha luz, ligar o ventilador. Né? Então, aqui eu estou dando... Oi? Tempo. Vou dar um tempo maior para vocês fazerem isso, claro, porque vai demandar um pouquinho aí de calma para observar esse processo. Parece que é lá para setembro. Não, mas, por exemplo, quando abrir ele, tipo, vai ter, assim, tipo, por exemplo, 30 minutos para resolver. Não, tu não tem uma taxa, não. Foi uma das coisas que eu fiz ontem, eu testei bastante. Quando eu estava em aula, eu abri ele e deixei aqui rodando. Não tem um tempo limite, tá? Caso ele venha bloquear em algumas horas, vocês me avisem, tá? Mas ele não tem um tempo limite. Eu marquei aí mais de uma semana para a gente poder fazer. Porque depois de anotar esses dados, esses processos, como eu falei, são perguntinhas bem simples, você tem que gerar um relatório. E aí você vem, e aí tal, esse é o pequeno problema do sistema, da atividade. Ele não consegue me encaminhar pelo plural. Então, vocês vão ter que gerar um relatório. Então, vocês vão abrir aqui em cima, no segundo ponto. Se eu quero gerar um relatório, sim, eu quero, eu vou aceitar. E ele vai te trazer perguntas muito simples, falando do contexto de fotossíntese e desse contexto que nós trabalhamos. Você vai terminar e você vai gerar um relatório em PDF, tá? Claro, se ele quiser evoluir o Pokémon aqui, né? É que eu não respondi, né? Mas ele foi. Você errou alguma coisa. Com certeza eu errei, né? Eu só chutei ali. Então, vai te dar um relatório em PDF. E aí você deve me encaminhar esse relatório, tá? E assim funciona, tá? Nós temos aqui 3 práticas. Então, a gente tem aqui a prática básica, o efeito da luz, que vocês vão acompanhar. Aqui é interessante observar que essa lâmpada tem estágios de luz. Então, vocês conseguem acompanhar o processo. Também tem o ventilador, que vai funcionar para essa planta. A gente já consegue identificar que é uma planta que está na água. E a outra prática, ela fala aí justamente sobre esses fatores diretos, né? Então, a gente tem o oxigênio, que você pode colocar em maior quantidade, tem o gás carbônico, que você pode colocar em maior quantidade, e você vai acompanhar os parâmetros. Você pode acompanhar os gráficos, que também você consegue identificar por aqui, em algumas situações, né? E é isso. Essa é a nossa atividade. Viram que eu subi aqui a temperatura? Acho que deu, né? 21 graus? Bom. E assim vai, tá? Vocês vão ter que gerar relatório para cada atividade. Então, são 3 atividades, cada uma tem 2, 3 perguntinhas, e o relatório que vocês vão ter que anotar, tá? O relatório, ele fica aqui embaixo, você consegue acessar, tá aqui do ladinho, e você consegue fazer essas marcações. Olha, nesse caso, vocês vão anotar, né, toda e qualquer mudança que ocorrer ali, perguntinhas bem simples, tá? É tranquilo para produzir? Ô, prof, um valor vai ser sempre igual, daí não? Para todas as experiências? Não, ele vai alterando. Tanto que você vai conseguir identificar. Mudou a quantidade de vento. Você ligou o ventilador, ele vai ter uma quantidade maior de oxigênio sendo liberado. Então, vai mudar o dado. Vai mudar o dado para luminosidade. Então, você vai conseguir fazer essas anotações e observar o que vai estar mudando e o que não vai estar mudando. Dá para acompanhar tudo isso no sistema. Eu dei uma jogada, gente, só que leva um pouquinho de tempo, por isso que eu disse, o laboratório virtual é uma vantagem, só que leva um pouquinho mais de tempo para brincar ali, né? Mas é bem divertido, eu fiquei bastante tempo antes das férias de vocês, quando abriu ele abriu acho que umas 2 semanas antes das férias de vocês. Gente, eu brinquei muito. Garanto para vocês que o de microscopia é bem mais demorado. De microscopia eu fiquei umas 3 horas
só tentando ligar a luz do microscópio. Assim, ó, foi... Mas é muito divertido, vale a pena, eu acho que foi um investimento muito bem feito, que o Plural nos colocou aí, a gente agradece. Para mim, assim, foi uma ferramenta maravilhosa. Eu quero saber de vocês, agora que vocês já viram que vocês vão ter que responder 3 perguntinhas. O verdadeiro e falso, são 5 colocações de verdadeiro e falso. E anotar esses dados. Quando que é uma data interessante? Eu havia... Vocês estão vendo a minha tela aí nesse momento? Consigo abrir o calendário? Lá para novembro, é bom, né? Tá. Novembro, setembro, tá ali já. Tá bom? Tá mais tranquila? Setembro para não ficar muito em cima da hora, tá? Tá louco. Detalhe que vocês estão voltando de férias, né, gente? Eu não parei. Tá louco. Eu pensei para o dia 10. Fica muito apurado? Nossa, meu Deus. Você deve tirar essa tela. Aí não vai atividade no dia 2 e não vai atividade no dia 9, tá? Aí vocês vão me entregar o laboratório virtual no dia 10. Dia 7 eu encontro vocês para a gente trabalhar a auxina, que é o hormônio vegetal que o nosso livro trouxe. Dia 14 a gente trabalha os outros hormônios que o nosso livro não trouxe, tá? Então é um material extra que eu sempre produzo com os hormônios vegetais extras, tá? Que faltou falar do etileno, que é super importante, nosso material não trouxe. Então vou trabalhar aqui no dia 14, tá? Então a gente marca para o dia 10, daí vocês não têm atividade no dia 2 nem no dia 9. Beleza? Pode ser? Pode. Então, deu boa. Quero pedir a vocês que vocês, se quiserem, printem as telas, fotografem, porque acho que é uma ferramenta muito boa até para a gente divulgar, né? É uma ferramenta, como eu falei, não é fácil de achar. Eu entrei em contato com essa empresa porque eu queria fazer uma aula prática com os alunos do Bom Jesus, de separação de mistura. Não sei se vocês conseguem ter acesso a material, mas assim, nossa, que prática maravilhosa nesse laboratório virtual. E eu não consegui, porque era um investimento, gente, violento. Então, vamos aproveitar que essa ferramenta está aqui, foi um investimento que o Plural fez, eles efetuam um pagamento aluno por aluno, para vocês terem uma noção. Então, vamos fazer uso, acho que é uma ferramenta muito boa. Certo? Professora, como que era o nome do aplicativo lá mesmo que a senhora disse? Do que abrir lá? O Kahoot? Vou abrir ele já para vocês. Questão de 5 minutos. Se mandar mensagem lá, a senhora me manda o link daí, que não sei como é que faz. Posso sim. Vou te responder mais no final da manhã, porque agora eu tenho aulas emendadinhas, eu vou encontrar todas as turmas hoje, mas eu te encaminho lá o link do Kahoot, tá? Encaminho lá no grupo, para quem não fez, eu encaminho o link lá, tá? Não deixem de fazer, ele fica aberto só hoje, tá? Meus queridos, alguma dúvida, alguma situação? Caso vocês tenham, vocês podem perguntar pelo WhatsApp, eu respondo sem problema. Como eu falei agora, o meu horário ele está um pouco mais restrito, porque eu fico muito tempo no Bom Jesus, eu tenho muita carga lá, mas eu consigo responder sempre que vocês precisarem. E caso vocês tenham dúvidas, que queiram conversar comigo, é só me chamar na quinta-feira pela manhã, a gente pode fazer um meet e pode conversar diretamente também, se preferir, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à atividade da semana, das próximas 2 semanas, vocês podem chamar, eu estou à disposição para ajudar, certo? Meus queridos, muito obrigada, uma excelente semana para vocês. Divirtam-se no laboratório virtual, vocês vão ver que tudo mexe, tudo movimenta. Printem, fotografem, porque eu acho que é uma atividade bem interessante para a gente estar fazendo. E muito obrigada, espero que vocês gostem da atividade. A gente se encontra aí na terça-feira que vem, falando de auxina de hormônio vegetal. Beleza? Beijo, pessoal. Muito pouco. Vejo vocês então na terça-feira. Tchau, prof. Tchau, até mais. Tchau, Fernanda, até mais. Você é tudo cabeluda. Quer ver embaixo? Ô, louco.
Sai daí. Que foi? É, bichada, velho. Peguei por trás nessa, né? Vai ver. Cara, vamos caçar no final de semana? É? Vamos pro sítio no final de semana? Lá pro sítio Narigudo? Final de semana eu vou pro sítio. Azar, mocinha. É tudo aquele dia que eu não tenho, né? Vamos lá caçar, vamos caçar. Lá no Deus Castelo. Tem que marcar lá pra ir cair de novo lá no sítio Dome lá. Onde? Lá no sítio Dome lá pra nós. Pescar lá. Qual homem, velho? Narigudo lá pra nós pescar lá no sítio dele. Ah, tá. Agora não é época de peixe, né? Lá tem o São Mateus, né, velho? São Mateus é... Na Jundiaí é agosto, eu acho. Então tá, vou Qualquer época. olhar pra da cara aí, não tem quem aguente. Vai ter. Falou, então. Falou.